No vídeo de hoje eu vou contar relatos sobrenaturais em cinemas assombrados. O que acontece quando todo mundo vai embora? Os cinemas são escuros, silenciosos, tem muito eco, muita gente transitando. Então, vamos lá para o primeiro relato. E eu fiquei assustada com tanto relato de cinema assombrado, mas eu vou contar hoje tudo para vocês. O primeiro relato diz assim: um pouco de contexto, antes de tudo. Eu trabalhava em um pub que funcionava em um prédio antigo. Antes de ser um bar, o lugar já tinha sido um salão de sinuca e antes disso um cinema. Os donos eram proprietários de todo o prédio, mas usavam apenas o térreo como pub. A adega ficava no porão, o andar de cima servia como depósito para coisas velhas, placas antigas, móveis quebrados, decoração de Natal, esse tipo de coisa. O detalhe mais importante é que no andar de cima, os assentos originais do antigo cinema ainda estavam lá, exatamente como eram quando o cinema funcionava, nunca foram removidos. Na época, aqui na Escócia, ainda era permitido aos bares funcionarem até bem mais tarde da noite e, depois do fechamento, tínhamos que limpar e guardar alguns objetos. Foi aí que comecei a notar algo estranho. Sempre havia um único assento rebatido para baixo, na posição de alguém sentado, e completamente limpo, enquanto todo o resto estava coberto de poeira. O assento nunca era o mesmo, cada vez aparecia em um lugar diferente. Cheguei a tentar levantá-lo algumas vezes, mas os bancos estavam rígidos, difíceis de mover. Sempre presumi que outro funcionário tivesse mexido nele antes de mim, então não dei muita atenção no começo. Com o tempo, me tornei gerente do bar e passei a ter as chaves do prédio. Em uma noite específica, percebi que eu seria o responsável pelo fechamento e também pela abertura na manhã seguinte. Aquilo me pareceu a oportunidade perfeita para tirar a dúvida de vez. Antes de ir embora, naquela noite, subi até o andar de cima e me certifiquei pessoalmente que todos os assentos estavam levantados. Conferi um por um. Depois disso, tranquei a porta de acesso do andar de cima e ativei o alarme e fechei o prédio. Na manhã seguinte, fui o primeiro a chegar, abri o pub, desliguei o alarme e subi direto para o andar de cima. Assim que olhei ao redor, senti um frio no estômago. Um dos assentos estava novamente abaixado e limpo, como se alguém tivesse acabado de sentar ali. Fui até ele e tentei levantá-lo. Mais uma vez, foi extremamente difícil. Era preciso usar bastante força para mover o banco, tanto para cima quanto para baixo. Não há janelas nessa parte do prédio, já que era um cinema e o ar lá em cima é completamente parado. Não existem correntes de vento que poderiam explicar aquilo. Também não há animais grandes o suficiente, apenas alguns ratos que com certeza não conseguiriam mover aqueles assentos pesados. A única entrada e saída do andar de cima é pela escada que eu usei e não havia como alguém entrar ali sem disparar o alarme. Depois disso, nunca mais consegui encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo naquele lugar. Esse tema de hoje foi indicação nos comentários de um inscrito do canal. E se você tem uma sugestão, pode deixar aqui, que se eu encontrar relatos, com certeza eu vou trazer. Eu ainda fiquei na dúvida se eu ia encontrar de cinema, mas encontrei até que bastante. Vamos para o próximo relato. Se você tem um relato para me enviar, manda no direct lá no Instagram para eu contar aqui. Vamos para o próximo relato. Um dos lugares onde vivi mais atividade estranha foi no cinema da minha cidade. Trabalhei lá como faxineira no turno da madrugada, no fim dos meus 20 e poucos anos. Quem me contratou foi uma antiga funcionária da escola onde estudei. Logo de início, ela meio que tentou me avisar sobre o lugar, dizendo que o cinema era assombrado. Ela contou que certa noite uma garota saiu correndo do prédio completamente apavorada e nunca mais voltou, nem mesmo para pegar o salário. Ela nunca soube exatamente o que assustou a menina. Pelo que vivi ali, posso garantir que não foi nada simples.
O cinema em si é relativamente antigo, existe desde que me lembro, mas nunca soube o que havia ali antes. O prédio tem 8 salas de exibição de tamanho razoável, 2 banheiros, a lanchonete e um andar superior onde ficavam guardados os filmes e projetores. Normalmente, não sou uma pessoa que se arrepia fácil, mas aquele andar de cima sempre me deixava desconfortável. Eu podia subir lá quando quisesse para ver os cartazes antigos e materiais de divulgação. Mas havia algo naquele lugar que simplesmente não me agradava. Mesmo sendo autônoma, precisei passar por um treinamento básico antes de assumir o turno sozinha. Então, antes da minha primeira noite, fui até o cinema bem cedo, numa manhã, para que ela me explicasse tudo antes da sessão da matinê. Por me conhecer bem, ela se sentiu à vontade para sair para tomar um café e me pediu para concluir uma pequena tarefa enquanto isso. Achei até bom, porque queria sentir o ambiente antes de trabalhar sozinha à noite. Apesar do aviso dela, foi um choque quando, ao sair do banheiro feminino, vi claramente a aparição de um homem alto e magro passando pela entrada aberta do banheiro. Contei imediatamente o que tinha visto e ela apenas riu. Disse que nunca tinha passado por nada estranho nos anos em que trabalhou ali, mas sabia que muitos outros funcionários já tinham. Mesmo assim, aquele primeiro encontro não foi o suficiente para me fazer desistir. Mais tarde, naquela mesma noite, comecei oficialmente meus turnos de limpeza noturna de fim de semana no cinema. E nos meses seguintes, várias coisas aconteceram. Das 8 salas, 4 sempre me causavam uma sensação muito forte de urgência, como se eu precisasse terminar logo e sair dali. Em apenas uma dessas 4, voltei a ver o homem alto e magro. Ele estava sentado em uma das poltronas, recostado com as pernas cruzadas, como alguém relaxando depois de um longo dia, aproveitando o silêncio do cinema vazio. Em outra sala, fora dessas 4, foi onde aconteceu a maior parte da atividade. Além de aparições frequentes, esse salão tinha um cheiro constante muito forte de charuto aceso. Não era um odor fraco ou passageiro. Parecia que alguém estava fumando ao meu lado, como em um bar antigo. Não havia explicação lógica, eu estava praticamente sozinha no prédio. Não fumo charutos e ninguém pode fumar ali. Mesmo assim, o cheiro surgia. As aparições nessa sala não eram humanas. Algumas vezes vi algo branco com uma forma de coruja voando acima de mim. Outras vezes era como uma névoa escura pairando perto da saída de emergência. Até hoje, esse foi o único lugar onde eu senti um cheiro tão real sem que houvesse fonte física. E também o único onde vi algo que não estava ali. O banheiro feminino também parecia ser um ponto de muita atividade. Em uma noite eu estava com uma ajudante. Enquanto eu terminava o chão do banheiro, pedi para ela tirar o lixo de todos os andares. Em determinado momento, ouvi claramente alguém chamar meu nome. Respondi: "Sim!", mas ela não respondeu. Fui até o saguão para ver o que ela queria, mas não havia ninguém. Tive que procurá-la e a encontrei do outro lado do cinema, ainda tirando o lixo. Não era ela quem tinha me chamado. A última experiência que vou contar aconteceu quando vi a aparição de uma menina, talvez uns 8 anos. O rosto dela parecia uma caveira. Tinha cabelos castanho e usava um vestido claro. Olhei 2 vezes para ter certeza e ela estava lá, nas 2. No instante seguinte, desapareceu. Por mais estranho que pareça, a primeira coisa que pensei foi que ela queria doces. Afinal, era um cinema, né? Como dá para imaginar, aquele cinema era um lugar extremamente movimentado. Sempre pensei que talvez a energia acumulada de tantos filmes, emoções e pessoas ao longo dos anos tivesse algo a ver com tudo aquilo. Depois de 6 meses de contrato, segui em frente e não mantenho mais contato com a mulher que me contratou.
Agora vamos para o próximo relato. Na nossa cidade existe um shopping mais simples, daqueles menores e menos movimentados. Não chega nem perto dos outros shoppings daqui, ou do mais famoso das Filipinas. Pouca gente frequenta o lugar. Desde sempre ouvimos dizer que o cinema desse shopping é assombrado. Dizem que é o tipo de lugar preferido para fantasmas. Grande, escuro e sempre com muitas poltronas vazias durante as sessões. Em 2013, eu e meus amigos queríamos assistir Jogos Vorazes. Sabíamos que os shoppings maiores estariam lotados, então decidimos ir para esse shopping menor. Como esperado, não havia filas longas e o cinema estava quase vazio. Dentro da sala, resolvemos nos dividir. Metade do grupo sentaria nas primeiras filas e o restante logo atrás. Eu fiquei na primeira fila. Enquanto meus amigos ainda estavam se juntando e decidindo onde sentar, virei para trás para olhar. Naquele momento tive uma sensação estranha. Parecia haver muita gente ali atrás. Gente demais, muito mais do que o nosso grupo. O filme começou e em determinado momento fiquei sem lanches. Virei para trás para pedir algo. Foi então que percebi que eram apenas 7 pessoas sentadas ali. Fiquei confuso quando tinha olhado antes e jurava que havia muito mais gente reunida naquele espaço. Tentei ignorar, mas a sensação de desconforto não passou durante o resto do filme. Quando a sessão terminou, meus amigos comentaram que não queriam mais voltar àquele cinema. Disseram que sentiram algo estranho o tempo todo, uma sensação ruim que não sabiam explicar. Aquilo me surpreendeu, eu não tinha sido o único a me sentir assim. Contei então o que eu tinha visto no início, quando eles estavam se reunindo, e como parecia haver muito mais pessoas ali do que realmente havia. Na mesma hora, todos ficaram arrepiados. Talvez realmente não fôssemos os únicos a se reunir naquela sala naquele momento. Agora eu trouxe vários relatos de comentários e de posts do Reddit de pessoas que trabalharam em cinema. São curtos, mas são muito interessantes e no final tem um mais longo que também é muito interessante. Essa pessoa falou assim: trabalho em vários cinemas e em 2014 uma mulher teve um ataque cardíaco e morreu na última fileira do meio de um dos nossos cinemas. Anos depois, um funcionário tirou uma selfie no cinema achando que estava sozinho, mas no fundo da foto dá para ver alguém sentado exatamente no mesmo lugar onde aquela mulher morreu. A gente também achou uma cobra uma vez naquele mesmo cinema, e às vezes os filmes começam a passar aleatoriamente lá pelas 2 da manhã. Eu sou o projetor e tenho certeza que nunca programei nada por engano tão tarde. O fantasma do Cinema 7 faz parte do nosso folclore aqui. Uma outra pessoa comentou assim: trabalhei num cinema que tinha mais de 80 anos na época. A fofoca era que um ex-projetor tinha tirado a própria vida usando rolos de filme nos anos 50. Teve um monte de gente que viu uma figura usando um chapéu preto e um sobretudo em uma das salas, principalmente quem fazia as últimas checagens do cinema à noite. Um senhor mais velho morreu na sala de um dos nossos cinemas anos atrás. Bem, não está claro se ele morreu no cinema ou a caminho do hospital. E coisas estranhas acontecem lá às vezes. Desde então, tudo acontece especificamente nessa sala. Eu estava trabalhando como recepcionista um dia e entrei na sala, me deparei com todos os assentos reclinados, depois de ter ativado o sistema para eles fecharem. Relacionei a problemas mecânicos e elétricos, que acontece muito mais nessa sala específica. Os assentos quebram, as luzes falham com muita frequência. Alguns anos atrás, houve uma infestação de insetos só nessa sala. Em nenhum outro lugar do prédio. Se houver um rato no prédio, uma boa chance dele estar morando naquela sala.
Eu já trabalhei como recepcionista tarde da noite e ouvi os degraus rangendo, como se alguém estivesse descendo, mas não havia ninguém lá. Muito disso poderia ser atribuído ao fato do prédio ser mais velho, mas é definitivamente assustador que tudo aconteça na única sala em que alguém morreu. Eu sou dono de um cinema de uma tela só que fica num prédio de 138 anos. Eu ouço batidas, conversas, risadas, portas abrindo e fechando, de tudo. Passei 10 semanas fazendo uma reforma e ouvia essas coisas quando o prédio estava vazio, só eu e meu sócio. Nós dois estávamos trabalhando nos banheiros do porão e ouvi uma porta fechar lá em cima. Perguntei se era ele e ele ainda estava na sala ao lado. Então nós dois subimos correndo. Tem sido uma loucura. Eu tinha uma sala de cinema que os funcionários diziam que era mal assombrada, e era a única sala que eu me sentia estranho quando estava sozinho limpando depois de uma sessão. Às vezes, quando estou assistindo um filme lá dentro, sinto que alguém está parado no corredor me olhando. Eu viro a cabeça e a pessoa some. Eu sempre achei que o cinema onde trabalho era mal assombrado. Lembro uma vez que eu, um gerente, mais uns caras, estávamos nos fundos da Bomboniere, conversando e preparando as coisas. E do nada uma pilha de bandejas caiu. Ninguém passou por ali e esbarrou ou algo do tipo. Também tinha uma sala específica que sempre parecia que tinha um passarinho voando lá dentro, mas toda vez que eu olhava não tinha nada. Eu sempre brincava que era o fantasma do cara que fundou o cinema. Eu tenho várias histórias, mas a maioria são coisas do tipo ouvir passos quando não tem ninguém, as poltronas reclináveis de luxo abrindo de novo depois de eu fechar e sentir meu cabelo sendo puxado. A mais memorável foi quando eu estava abrindo o prédio, eu era a única lá, e ouvi uma voz masculina alta chamar meu nome, alto o suficiente para meio que ecoar pela área do lobby onde eu estava. O cinema onde eu trampava tinha uma sala mal assombrada, a número 9. Supostamente o gerente sabia que ia ser demitido, então foi lá e usou uma tábua Ouija depois do expediente. Não sei se é verdade isso, mas uma funcionária me contou que algumas vezes ela limpava aquela sala de manhã e ouvia passos. Outra funcionária disse que uma criança falou que tinha alguém na cabine de projeção. Eles acenaram um para o outro. Ela deu uma olhada no vidro e viu uma figura, mas o projetor não estava trabalhando naquela hora e ninguém mais tem a chave dessa sala. Nosso gerente geral na época disse que, quando ele estava sozinho, as portas abriam e fechavam. Uma senhora teve um ataque cardíaco no meio do nosso corredor e faleceu logo depois, então sei lá. No cinema em que trabalhei tinha um garoto que era visto na cabine de projeção, geralmente perto de um auditório específico. Esses avistamentos ocorreram por anos. Aí, uma vez, eu estava desligando os projetores no final da noite, já tinha feito uma caminhada, era o único no prédio. Ouvi um sussurro dizendo: "Me ajude!" Nem preciso dizer que terminei de desligar tudo o mais rápido e saí dali. Tinham luzes de movimento que acendiam quando alguém estava na cabine de projeção. A sala de descanso ficava na lateral dessa cabine. Um dia, um colega de trabalho estava no horário de descanso e viu as luzes da cabine acenderem como se alguém estivesse andando pelo corredor. Ele viu as luzes acendendo até chegarem até ele, mas não havia ninguém. Ele parou de fazer suas pausas lá. Trabalhei em alguns cinemas diferentes e em 2 quartos deles haviam muitos funcionários que diziam ser assombrado. Normalmente não havia uma história específica, apenas que havia uma mulher que sentava nos assentos ou um homem que mexia nas luzes e nos sensores das portas de emergência. É um lugar que parece propício a ter fantasmas. E outra pessoa diz assim:
Trabalhei em um cinema porque sou treinadora de equipamentos de tele e áudio. Todo cinema afirma ser assombrado. Esses fantasmas nunca tiveram nenhuma prova verificável de mortes horríveis nesses locais, mas estou começando a achar que isso é normal na cultura dos cinemas. Sim, tínhamos uma criança que se sentou em uma de nossas salas quando um gerente estava fazendo uma pré-estreia de filmes. Isso foi antes das poltronas reclináveis. Então, os assentos estavam dobrados e você tinha que sentar nele para que eles descessem. O gerente vê uma criança em uma sala às 3 da manhã. Vai verificar onde a criança se sentou e a criança sumiu. Mas o assento ainda estava baixado, como se alguém estivesse sentado lá. Supostamente me disseram que um cara realmente morreu em um táxi logo na saída da sessão. Muito tempo atrás, 2 funcionários disseram que há pelo menos 3 fantasmas no total. Uma mulher, uma criança e um cara com chapéu. Os funcionários disseram que um deles estava no andar de cima, montando o letreiro, quando ouviram o outro subindo para verificar o progresso deles. Então eles disseram o nome um do outro sem olhar e ouviram responder lá de baixo. Mas não havia ninguém na escada. Eu acredito nisso, o resto da equipe também. São coisas bem comuns como barulhos inexplicáveis, passos quando ninguém está por perto, vozes distantes, sombras se movendo na sala de projeção. E todos os dias antes de começar eu subo para cumprimentá-los. Claro que eu estou aqui apenas para trabalhar. Na semana passada, eu estava descendo com copos grandes. Cheguei até o último degrau quando ouvi passos se aproximando da escada. Pensando que era o gerente saindo do escritório para me assustar, olho para cima e não vejo ninguém. Sou um ex-funcionário de cinema e tive alguns problemas nos 3 anos e meio em que trabalhei. Uma vez eu estava na cabine de projeção e a porta da escada bateu com força e eu verifiquei as imagens das câmeras porque só eu tinha chave e a porta bateu sozinha em um ambiente totalmente fechado. Agora vamos para o último relato que eu achei muito interessante. Esse encontro aconteceu comigo em 2010, quando eu morava em Chicago. Fui com meu melhor amigo assistir um filme de ficção científica no cinema favorito da cidade. Foi a matinê. Sentamos na sala número 2. Ninguém estava conosco. Dei algum dinheiro ao meu amigo para comprar pipoca e refrigerante. Eu estava sentado lá assistindo aqueles comerciais irritantes de pré-filme, ouvi a cadeira atrás de mim ranger. Parecia que alguém se sentou logo atrás de mim, mas eu seria capaz de ver alguém entrar. Não pensei muito nisso até sentir uma mão no meu ombro. Quando olhei para o meu ombro, eu vi unhas vermelhas, uma velha aliança de casamento e uma pulseira de pérolas. Ouvi uma voz de mulher dizer para atender o telefone quando ele tocar. É sua mãe. Faça o que ela pede. Eu realmente não reconheci a voz porque era mais como um sussurro. Então senti uma carícia suave no meu cabelo. Eu podia sentir um cheiro de perfume floral. Nesse ponto, meu amigo havia retornado. Ele olhou para mim e perguntou quem era aquela senhora atrás de mim, mas não conseguiu descrevê-la por causa das sombras. A luz do cinema começou a diminuir e os trailers acabaram. Alguns minutos depois, meu telefone vibrou. Foi minha mãe. Minha avó tinha acabado de morrer inesperadamente e eu precisava ir para casa. No funeral, as mãos da minha avó estavam cruzadas. Ela tinha unhas vermelhas brilhantes, sua aliança de casamento e uma pulseira de pérolas. E eu podia sentir seu perfume de rosas. Foi a última coisa que meu avô comprou para ela antes de falecer. E aí, você imaginava que tinham tantas histórias de cinema assombrado? Isso nunca passou pela minha cabeça, mas eu sempre tive uma sensação estranha quando eu entro no cinema, que eu sou a primeira a chegar.
Eu sempre tenho uma sensação estranha, mas agora eu vou olhar cinema com outros olhos. E se você também vai olhar cinema com outros olhos, deixa aqui nos comentários. Deixa um comentário para ajudar a gente aqui no engajamento, deixa um like. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários também. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!